أذيق العدا كأس المرارة والقرح ولا أكون نداء الله يا قادة الفتح. أذيق العدا كأس المرارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Quando nós falamos da questão palestina, nós temos que não ficar somente focados na atualidade, mas sim voltar à história, porque é a história que vai explicar tudo para nós. Porque quando falam que é uma questão religiosa, é uma questão de muçulmanos contra judeus, nesse âmbito, aí entra uma questão subjetiva. Eu concordo, não concordo, é uma questão subjetiva. Porém, quando nós falamos a realidade da questão palestina, que é histórica, e aí a história são fatos, e não tem como, então é uma questão objetiva. Então, quer saber quem tem razão, quem não tem razão, vamos voltar para a história, como tudo começou. E aí é uma questão simples, dizem que é uma questão também, que é uma questão milenar entre muçulmanos e judeus, e não é milenar. É de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, e é uma questão local, mas que tem influência global. Nós temos que voltar para a história da Palestina e saber que na Palestina localiza-se a cidade mais antiga do mundo, que foi constantemente, que nunca foi interrompida a sua habitação, em Ariha. 10 mil anos, alguns historiadores, outros falam que data de 9 mil anos. Desde que ela foi fundada até hoje, nunca se interrompeu a habitação dessa cidade, ela nunca deixou de ser habitada, sempre, constantemente. Por isso que ela é a cidade mais velha habitada do mundo. E lá, a primeira população, os primeiros povos a morarem lá, foram os árabes. Quem são os árabes? São árabe, a palavra árabe na língua árabe significa nômade, beduíno. Então, são aquelas pessoas que vagavam pelo deserto e ali se estabeleceram, porque os beduínos, o que eles fazem? Eles vão com o seu rebanho, eles vão com seus camelos, vão com a sua família, as suas tendas, e vão buscando onde tem a época de chuvas. E aí eles vão rodando pelo deserto, por esses locais. E na Palestina, os antigos, e eles também são descendentes de Sam, de Cão, filho de Noé, um dos filhos de Noé. E aí, mais tarde, nessa época não existiam judeus, não existia o povo de Israel. Mais tarde vem o profeta Abraão, o pai de todos os profetas, o patriarca dos profetas, que vai e migra, até a Palestina. Ele não nasce na Palestina, então ele não era hebreu, ele não era palestino. E nessa passagem, quando ele sai da sua terra natal, ele é casado com Sara, ele passa pelo Egito, e tem toda uma história que ocorre com o faraó daquela época. E Sara foi, pela religião islâmica, ela é tida e é citada como a mulher mais bela que existiu sobre a face da terra. Tanto que no paraíso, as mulheres, todas elas terão, ao entrar no paraíso, elas terão a intensidade da beleza de Sara. Não que elas vão ter a beleza de Sara, mas elas vão ter a intensidade, cada mulher com a sua beleza, porém com a intensidade da beleza de Sara. E terão 16 anos. E assim por diante. Então, quando o faraó da época no Egito vê Sara, ele tinha o costume de tomar
a mulher dos outros, injustamente. E ele percebe essa mulher, vê essa mulher linda e chama a atenção dele, e aí ele pergunta, quem é? E ele não tomava mulheres que eram irmãs dos homens, mas se fossem esposas ele tomava. E Abraão, ele diz, essa é minha irmã. E aí ele não a incomoda. E aí ele, tanto que chamou a atenção dele, o que ele faz? Ele dá de presente para ela uma escrava árabe, Agar, Hajar. E aí ela vai junto, e ao chegar na Palestina, ficam lá. Sara não podia ter filhos, então Abraão, já com uma idade avançada, de 80 anos aproximadamente, ele não podia ter filhos, porque Sara não podia conceber filhos, e ela dá a escrava Agar para Abraão, para ser escrava dele. Então, já na época, já entendia-se que escrava é propriedade. Porém, como ela era propriedade, Agar era propriedade de Sara, Abraão não poderia tocar nela, porque ele não tinha direito sobre ela, porque não pertencia a ele. Quando Sara dá a escrava para ele, ela passa a ser como uma esposa para ele. Então ele poderia, mesmo não casando, ele poderia ter, porque ela pertencia a ele, era propriedade dele. No entendimento, aqui não entra a questão emocional, porque aqui a gente está vendo a história do ponto de vista racional, como era na época, como entendia-se as regras da época. Hoje a gente pode concordar ou discordar, independente da nossa concordância ou discordância. Discordar a concordar, isso não entra no caso nesse momento. Nós vamos ter que voltar para a época. E ela já com esse intuito, Sara, quando ela dá Agar para Abraão, ela já tem essa ideia de que era para que ele pudesse ter um filho. E aí ele tem um filho com ela, chamado Ismael. E tem toda a história de Ismael, que é levado, ele e sua esposa e sua mãe, né, Agar, são levados até o vale de Beca, né, citada na Bíblia, né, que hoje é Meca. E aí lá eles ficam, e tem toda uma história, né, longa, são milhares de anos. Então, e voltamos para Sara. E Sara vem e tem ela é concebido a ela por Deus um milagre dela ter engravidar mesmo na velhice, e ela tem um filho chamado Isaac. E dessa linhagem, né, vem Jacó, e que dele vem o povo de Israel. Jacó, José, filho dele, né, José, o profeta José, e assim por diante. O povo de Israel vem da prole de Jacó. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que Abraão, ele não era do povo de Israel. Pelo contrário, eles são netos, bisnetos dele. Então não se pode falar ou que Isaac era judeu, ou não. Porque Sara não era judia. Sara não era do povo de Israel, porque até então não existia, mas existiam os árabes. Existiam os árabes. Agar era árabe. O povo da Palestina era árabe, porque árabe significa nômade, e já estavam estabelecidos ali, e já eram descendentes de Cão, filho de Noé. E assim por diante, e ali naquela terra, sempre vieram, por ser uma terra estratégica também, localizada num local privilegiado, ela foi povoada pelos assírios,
pelos fenícios e assim por diante, né? Os romanos estiveram lá, tantos povos, que os assírios, né? Ali estiveram, quer dizer, muitos, e houve muitos conflitos. Mais tarde aparece, quando aparece o povo de Israel e as 12 tribos de Israel, né? Quando elas nunca eles tiveram estabilidade lá, falando do povo de Israel, nunca tiveram um país, eles nunca tiveram uma soberania. Em toda a história da Palestina, eles governaram 2 cidades somente. Uma aos arredores de Jerusalém e a outra no sul da Palestina. E aí houve uma divisão entre eles, mas sempre eles eram, nunca tiveram a soberania, nunca tiveram um governo, nunca tiveram um Estado, eles nunca tiveram domínio da Palestina ou alguma coisa parecida. E sempre foram subjugados pelos povos que ali governavam. Então, os egípcios, os assírios, os fenícios, todos eles, os romanos, sempre os subjugavam e os capturavam e levavam como escravos, como reféns, e assim por diante. Então sempre houve essa questão. A história é bem longa, que seria o caso da gente citar quais são as tribos, quais foram as tribos que permaneceram, que saíram, qual a divergência entre essas tribos, por que essas 2 cidades se dividiram, por que essas 2 cidades não se uniram e fizeram uma soberania, e assim por diante. São fatos históricos, está escrito na história. Eu posso ter uma análise dos fatos de formas diferentes, porém são fatos históricos, ninguém pode fugir disso. A explicação pode ser diferente, mas o fato é o mesmo. E assim aconteceu até a vinda do profeta Moisés. Os povos que ficaram lá, normalmente traziam novidades na questão da adoração e cometiam muito o politeísmo, a idolatria e assim por diante. Deus já havia enviado vários profetas e envia um profeta chamado Moisés. Nesse momento, o povo de Israel, os judeus, eles eram reféns, eles eram escravizados pelo faraó, o último faraó da dinastia. E aí Deus envia Moisés, com toda aquela história, né, de Moisés, seu irmão Arão, né, Harun, e a história que aconteceu quando ele nasceu, a história do vidente, e assim por diante, né. Ele vai, depois toda essa história, ele vai libertar, ele foi enviado para libertar, porque ele era deles. Ele vai libertar o povo dele, por ordem de Deus, das mãos do faraó, porque ele era politeísta, ele se auto-intitulou Deus. E ele vai tirar esse povo para levá-los novamente para a adoração de um Deus único. E passam pelo Mar Vermelho, e aí ele vai guiá-los para a terra prometida, onde eles estariam seguros, se eles fossem adoradores verdadeiros a Deus, se eles fossem justos, para uma terra onde eles teriam tranquilidade e teriam, se fossem justos, se eles adorassem a Deus, se eles seguissem as ordens e assim por diante. E aí eles atravessam o Mar Vermelho, chegam no deserto do Sinai, e Moisés deixa o seu irmão o profeta Arão com eles e vai até o Monte Sinai para receber as mensagens e as ordens de Deus,
Quando ele volta, o povo já estava adorando o bezerro, já tinham feito um bezerro de ouro e já estavam. E aí Moisés tinha muita paciência, mas toda paciência tem um limite, né? E aí ele estoura com o seu povo, ele fica incomodado com tudo aquilo que acontece. E aí Deus dá uma nova chance e dá agora o que era para eles, se eles não tivessem adorado e feito aquilo como bezerro, eles teriam entrado e vivido tranquilamente na terra que era prometida. Quando falamos de terra prometida, toda essa terra é prometida. Toda a terra, o globo terrestre é prometido para os justos. A terra é prometida para quê? Para as pessoas de bem. Naquela época era o povo de Israel. Entre todos os povos, Moisés foi enviado para levá-los para a adoração a Deus, e eles que adoravam a Deus naquela época. Eles não, porém, houve interferência, houve um ruído na comunicação e eles acabaram, e aí tiveram que provar agora a sua fé. Então, o que antes era de graça, agora eles tinham que pagar, que era lutar. E aí tinham que lutar, agora eles tinham que provar a fé. Antes eles não precisavam, porque eles já estavam vindo direto e eles iriam entrar na terra prometida. Houve vários fatos, os desafios, e aí muitos questionamentos a Moisés, a questão de comida, alimentação, várias outras coisas. Queriam provas de Deus, e aí vai. E Moisés vem com a prova que eles têm que provar agora, a fé deles. A fé deles ia ser colocada à prova, que era lutar para merecer a terra prometida. Então, lutar contra quem? Significa que tinha alguém lá. Então, não era uma terra prometida que era chegar, estar desabitada e habitar. Não, havia alguém. Então, falar que historicamente foram os judeus ou o povo de Israel a povoar aquele local, não é fato. Isso não é verdade. Existia um povo lá que já vivia. Então nós temos que ver quem é esse povo que já existia lá, que eram os palestinos. E então vem a ordem de Deus que eles teriam que merecer e teriam que lutar. E aqui eles dizem para Moisés: vá você e seu Deus lutarem, nós permaneceremos aqui sentados. Não queriam, então se negaram a entrar nessa prova, nesse teste, a aceitar esse teste. E aí eles vagam por essa e outras coisas que aconteceram. Eles vagam pelo deserto 40 anos sem rumo. E isso continua até a chegada de Davi, que vem e aqui ele entra e conquista, e aí eles permanecem, porém, pouco tempo, e eles se dividem com o passar do tempo. Não importa o quanto tempo ficaram lá, a questão é, aqui são fatos históricos. Havia um povo lá que era o palestino. Então não é que os judeus estavam antes desse povo e foram capturados e depois... Não aconteceu dessa forma. Já existia um povo lá, tanto que Abraão, quando foi para lá, já existiam lá. Esse povo já existia. Continuamos nessa questão da história. Só que, porém, vamos dar um avanço agora. Fazer aquela corrida no vídeo, né? Dar um farol, né? Até chegar aos cristãos.
Quem são os cristãos senão os judeus ou as pessoas que se converteram? Porque Jesus foi enviado para o seu povo, ele era do povo de Israel. Então ele veio para divulgar para o seu povo. As pessoas que o seguiram eram já judias, que se converteram e seguiram. Então são judeus que se converteram. Mais do que isso, eles não viviam sozinhos, havia um outro povo lá. Então havia uma harmonia, apesar de sabermos que todo o império que entrava lá dividia os judeus. Porém, quando eles habitavam lá, com o povo, eles viviam com o povo palestino tranquilamente. Não havia dificuldade nenhuma. São fatos históricos, basta olhar nos livros. Mais tarde, vem o Império Islâmico, através de Omar, o segundo califa, o segundo sucessor do profeta, quando ele vai, e aí o patriarca de Jerusalém, o patriarca ortodoxo, ele faz um acordo com os muçulmanos, com o líder dos muçulmanos na época, Omar, faz um tratado. Esse tratado existe até hoje, esse tratado, as condições através das quais eles entregariam as chaves da Palestina, de Jerusalém, aos muçulmanos. E aí então os muçulmanos passam a governar a Palestina, e muitos que ali, dos judeus, dos cristãos, se tornam muçulmanos. E os muçulmanos governam. Fatos históricos, de novo. Quantas igrejas e quantas sinagogas foram derrubadas pelos muçulmanos? Os muçulmanos governaram 14 séculos. Basta ver que até hoje você tem templos judeus, cristãos, preservados. Veja a liberdade que os judeus e os muçulmanos tinham sob o governo islâmico. Quando falamos judeus, todas as facções, todos os grupos. Quando falamos cristãos, também todos os grupos tiveram toda a sua liberdade. E isso vai por várias dinastias islâmicas, vários impérios islâmicos, que ali até chegaram o último, que era o Império Otomano, turco-otomano, que governou a grande parte do mundo, inclusive a Palestina. E aí vem a Primeira Guerra Mundial. Aliás, vamos só voltar a meados de 1800, quando existe meados de 1800 da era cristã, há alguns movimentos, organizações, uma reorganização, a ideia de organizar os judeus no mundo todo, porém organizá-los fisicamente também, e reuni-los fisicamente num local só. E aí existem várias teorias nesse momento, várias publicações, vários artigos, e aí desponta entre esses teóricos, esses pensadores, temos Theodor Herzl, que era um jornalista, era uma pessoa, um pensador. Ele escreve alguns artigos e livros e fala sobre essa questão do Estado judeu. E aí culmina toda essa movimentação, culmina num congresso, num encontro que acontece na Europa, em 1897, e que foi chamada de Primeira Herzliya, em homenagem a Theodor Herzl. E nesse é colocado um planejamento estratégico de vários anos, com etapas de 50 anos, depois subetapas de 10 e subetapas de 5 anos. E aí eles acordam,
que em 50 anos teria um Estado judeu. Ficou a questão da escolha, a opção, onde seria esse Estado. E algumas ideias era Gabão, Argentina, outros lugares foram citados, e a Palestina, e aí existe um consenso, existe uma maioria que escolhe a Palestina. Porém, é necessário citar que a Argentina ela foi uma opção. Quando falamos em opção, ela não foi descartada, ela foi preterida. Essas palavras têm peso. As palavras têm peso. Preterida é diferente de descartada. E a Palestina ela é escolhida e começam-se a trabalhar nisso. Vem a Primeira Guerra Mundial, onde os turcos aliados aos países, eles perdem a guerra e aí sai enfraquecido. O Império Otomano, o Império Turco sai enfraquecido, e aí o perdedor perde terra, perde soberania, enfraquece seu poder, e aí a Inglaterra, os aliados, né, a Inglaterra, a França, elas começam a mudar o cenário mundial e o cenário islâmico. Então esses dois países começam a dividir o Império Otomano e criar novas fronteiras, coisas que já não tinham. Por exemplo, a Síria e Líbano, Palestina e Jordânia era um país só, não se tinha fronteiras. E aqui eles colocam fronteiras e colocam uma colonização. Na realidade, eles vão colonizar esses locais, e a Palestina e a Jordânia ficam na mão da Inglaterra, enquanto a Síria e o Líbano na mão da França. Independente dos outros lugares, como o Golfo Pérsico e assim por diante. Egito, norte da África. E começa-se aqui a minar o governo, o Império Islâmico Turco. E em 1924 é deposto o califa otomano Abdul Hamid, e assume, né, aí vem na Turquia um novo estilo, né, nova forma de governo, um novo sistema de governo laico, e aí que muda todo o cenário. E a Palestina, Jordânia, Síria já não pertencem mais à Turquia, já não fazem mais, elas já têm a independência. Porém, enquanto a Inglaterra, e aqui a gente vai focar mais na Palestina, enquanto a Inglaterra, como colonizadora da Palestina, existe em 1917 uma promessa de Balfour, que era um inglês, né? Tinha